Paulo e os dons do Espírito. Muito bem, amados, você já se perguntou por que Deus dá dons diferentes para pessoas diferentes? Por que alguns ensinam com tanta clareza, pregam a palavra com tanta eloquência, enquanto outros oram e milagres acontecem? Como saber qual é o seu dom? E mais importante ainda, como usar esse dom da maneira certa, sem orgulho ou confusão? Hoje nós vamos mergulhar num dos temas mais profundos e práticos da vida cristã, os dons do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo ensina em 1 Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14. Primeiro, vamos entender quais são os dons espirituais e como o Espírito Santo os distribui. Depois, vamos ver como Paulo ensina a usar esses dons com ordem e sabedoria, principalmente quando estamos reunidos em comunidade. E por fim, de forma especial, vamos encerrar falando sobre o dom mais excelente de todos, o amor. Sem ele, tudo perde o valor. Portanto, fica comigo até o fim, porque este vídeo pode mudar a forma como você serve a Deus e edifica a igreja. E se você tiver dúvidas ou quiser compartilhar sua experiência com dons espirituais, comenta aqui embaixo nos comentários. Eu quero muito te ouvir. Os dons do Espírito. O que são dons espirituais? Os dons espirituais são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos crentes, com um propósito bem definido: edificar a igreja. Eles não são talentos naturais, como cantar bem ou ter facilidade para falar em público. Também não são recompensas por esforço, santidade ou mérito pessoal. São dádivas da graça de Deus, distribuídas segundo a vontade do Espírito, e não segundo a vontade humana. Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 12, no verso 11, quando diz que o Espírito concede a cada um conforme quer. Ou seja, ninguém escolhe o dom que recebe, e ninguém pode se orgulhar por tê-lo. A fonte é divina e o propósito é coletivo. A palavra grega usada por Paulo para dom é charisma, que vem da raiz charis, que significa graça ou favor. O termo descreve um dom concedido gratuitamente, especialmente no contexto de 1 Coríntios 12 a 14, onde se refere aos dons espirituais dados pelo Espírito Santo. Sua raiz está associada à ideia de alegria, favor e bondade imerecida, refletindo a generosidade divina. Ou seja, os dons do Espírito são expressões da graça de Deus operando através de pessoas comuns para cumprir um papel extraordinário dentro do corpo de Cristo. E aqui vale destacar o que Paulo afirma em Romanos 11, 29. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Esse verso revela um princípio sobre a fidelidade de Deus. Quando Ele concede um dom, Ele não volta atrás. Isso mostra que os dons espirituais são compromissos divinos, são entregues com um propósito, e Deus não se arrepende de ter concedido essas capacitações. Isso, claro, não quer dizer que o dom será sempre bem usado, ou que a pessoa permanecerá fiel, mas significa que Deus continua fiel ao que Ele decidiu conceder, mesmo que o homem fale e use os dons que recebeu para benefício próprio ou para lucrar com isso. Portanto, se você recebeu um dom, use, não negligencie o que Deus te deu. Os dons não são brinquedos espirituais, são ferramentas de serviço. Os dons não são para autopromoção nem para competição espiritual. Às vezes, muita gente se acha melhor que os outros só por ter algum dom espiritual. Mas eu posso te garantir uma coisa: essa não é a intenção do Evangelho. Nunca foi. O verdadeiro dom aponta para Cristo, não para o homem.
Se você faz parte do corpo de Cristo, saiba, você tem um dom, e esse dom não é para você, é para os outros, para edificar, encorajar e fortalecer a igreja. Agora que entendemos o que são os dons espirituais e como eles expressam a graça de Deus através de pessoas comuns, vamos observar com atenção como Paulo descreve cada um deles em 1 Coríntios 12. O apóstolo não apresenta uma lista aleatória. Cada dom tem uma função específica no corpo de Cristo. Vamos então analisar um por um, com exemplos práticos, para que tudo fique claro e aplicável à realidade da igreja hoje. A lista dos dons espirituais. 1 Coríntios 12, 8 a 10. A um é dada, pelo Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, o poder de operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. São 9 dons citados por Paulo. Vamos ver como atuam cada um deles. Palavra de sabedoria. Esse dom é a capacidade espiritual de aplicar o conhecimento de forma correta, sensata e alinhada com a vontade de Deus. Não é apenas ser inteligente, é falar com discernimento inspirado em momentos-chave, especialmente quando há decisões difíceis ou conflitos. Por exemplo, alguém que numa reunião da igreja, numa reunião no seu ministério ou entre vários ministérios juntos, alguém dá uma palavra certeira que acalma os ânimos e mostra a direção certa, sem orgulho ou manipulação. Esse tipo de dom é claramente observável entre os pastores, principalmente se ele for o pastor presidente. Palavra de conhecimento. É a capacidade de compreender verdades espirituais profundas ou até saber algo específico que naturalmente não se saberia sem a revelação do Espírito. Pode vir como uma instrução, correção ou alerta, mas sempre com o propósito de edificação. Por exemplo, uma pessoa orando por alguém e mencionando algo que só o outro sabia, mas essa palavra traz consolo e confirma que Deus está atento àquela situação. Este dom nunca aparece para palavras de juízo ou condenação. Quem nunca ouviu a famosa frase, "Eis que eu te digo", e em seguida te empurra uma palavra que a pessoa diz ser profética? Isso virou quase um bordão em certos círculos evangélicos, especialmente em ambientes neopentecostais com manifestações exageradas, e acaba sendo uma distorção perigosa da operação verdadeira do dom de profecia ou da palavra de conhecimento. Na maioria das vezes é usado sem discernimento, sem base bíblica e fora de contexto, como se fosse uma fórmula mágica para dar autoridade ao que a pessoa quer dizer. O problema é que quando alguém começa com "eis que eu te digo", normalmente o que vem depois é subjetivo e sem fundamento bíblico, muitas vezes emocionalmente manipulador, e pior ainda, coloca o nome de Deus em palavras que ele não falou, o que é algo muito sério. Jeremias 23, 25, 32 já condenava essa prática. Paulo deixa claro em 1 Coríntios 14 que profetizar deve servir para edificação, exortação e consolação, e nunca para causar medo, manipulação emocional ou para parecer espiritual demais. Quando a pessoa precisa usar esse tipo de frase para forçar a autoridade, é sinal de que o conteúdo não tem substância, não tem fundamento e, na maioria das vezes, só quer aparecer mesmo. A palavra de conhecimento sempre tem propósito de edificação e nunca vem como palavra de juízo ou condenação. Isso é pastoral, bíblico e equilibrado. O dom da fé. Esse dom, citado por Paulo em 1 Coríntios 12, não se refere à fé salvadora comum que todos os cristãos possuem ao crerem em Jesus. Aqui, trata-se de uma fé extraordinária, sobrenatural, capacitada pelo Espírito Santo para confiar em Deus, mesmo em situações que humanamente parecem impossíveis.
É uma fé inabalável que permanece firme diante das circunstâncias mais adversas e que inspira outras pessoas a também crerem, mesmo quando tudo ao redor aponta para o fracasso ou a perda. Por exemplo, alguém diagnosticado com uma enfermidade grave, mas que mantém a confiança plena de que Deus está no controle, e essa convicção encoraja até os médicos e familiares. Ou aquela pessoa que crê num projeto ousado, como a plantação de uma igreja, uma missão desafiadora ou uma libertação difícil, e sua fé firme contagia, sustenta e fortalece toda a comunidade ao redor. Esse dom não é teimosia nem negação da realidade, é uma confiança profunda, sustentada pelo Espírito, de que Deus pode fazer o que Ele prometeu, mesmo quando ainda não vemos. Dons de curar. Paulo menciona dons de curar no plural, indicando que existem múltiplas formas pelas quais Deus manifesta curas sobrenaturais, seja no corpo, na alma ou nas emoções. Esse dom é uma capacitação dada pelo Espírito Santo para que, por meio da oração e imposição de mãos, pessoas sejam curadas de enfermidades físicas ou emocionais, de maneira que testemunhem o poder de Deus e sejam edificadas na fé. É importante lembrar que esse dom não está sob o controle da pessoa. Não se trata de ter o poder de curar quando quiser, mas de ser um canal que o Espírito Santo pode usar conforme a sua vontade soberana. A pessoa ora com fé e disposição, mas quem realiza a cura é Deus. Por exemplo, alguém ora sinceramente por outra pessoa enferma e ela é curada de algo que os médicos já haviam desenganado. Às vezes, a cura é instantânea, em outras, ela acontece gradualmente, mas em ambos os casos, fica claro que foi o agir sobrenatural de Deus. Embora esse dom seja muitas vezes mal interpretado ou mal usado por certos grupos, a verdade é que conhecemos inúmeros relatos sérios e confiáveis de curas autênticas operadas pelo Espírito. E isso continua acontecendo ainda hoje, em várias partes do mundo, especialmente onde há fé simples, ambiente de oração e comunhão verdadeira. Esse dom tem como objetivo revelar a compaixão de Deus, fortalecer a fé da igreja e dar testemunho do Evangelho com sinais que acompanham a palavra. Operação de milagres. Esse dom do Espírito vai além da cura, envolve intervenções sobrenaturais diretas de Deus em situações impossíveis, por meio de alguém cheio do Espírito. É quando o Senhor rompe as leis naturais para manifestar sua glória, seu poder e sua soberania de forma visível e incontestável. Esse dom pode se manifestar em diversas situações, como a ressurreição de mortos, livramentos impossíveis, provisões sobrenaturais, libertações extraordinárias ou qualquer ação em que a intervenção divina seja evidente. Não depende de fórmulas ou comandos humanos. É o Espírito Santo quem age como quer por meio de servos que estão em comunhão com Ele. Geralmente, esses milagres fortalecem a fé, confirmam a palavra, edificam a igreja e muitas vezes servem como sinal do agir gracioso de Deus, apontando para sua glória e seu propósito soberano. O dom de profecia é o dom de transmitir uma mensagem inspirada por Deus, com o propósito de edificar, exortar ou consolar. Não se trata de prever o futuro, mas de compartilhar uma palavra viva, que vem no tempo certo, toca o coração, fortalece a fé e traz direção segura. O apóstolo Paulo fala mais detalhadamente sobre esse dom no capítulo 14 de 1 Coríntios, mostrando sua importância para o culto e a vida da igreja. Por exemplo, alguém recebe uma palavra clara do Espírito que traz orientação para uma pessoa ou para toda a igreja. Geralmente acontece nos cultos, durante a pregação. Sem dúvida, esse é um dos dons mais relevantes para a edificação coletiva e muito provavelmente é o dom que o seu pastor exerce com mais naturalidade e eficiência. Discernimento de espíritos. É a capacidade de perceber a verdadeira origem espiritual de algo ou alguém, se procede de Deus, do Espírito, ou procede do homem, da carne, ou ainda se vem de forças malignas.
Esse dom não é o julgamento humano, nem uma desconfiança natural, mas sim uma sensibilidade espiritual dada pelo Espírito Santo para proteger a igreja contra enganos, heresias ou manifestações disfarçadas, geralmente malignas. Exemplo: uma pessoa chega na igreja e demonstra sinais de espiritualidade. Ora, canta, fala bonito. Mas alguém cheio do Espírito discerne que há algo errado. Mais tarde, isso se confirma. Era uma atuação carnal, ou até mesmo influenciada por espíritos malignos. Esse dom preserva a pureza do ambiente espiritual da igreja. Em dias de tantas aparências e falsos ensinos, é um dom cada vez mais necessário. Variedade de línguas. É a capacidade sobrenatural de falar em línguas que não foram aprendidas naturalmente por meio do Espírito Santo. Essas línguas podem ser um idioma humano desconhecido pela pessoa, mas conhecido em alguma parte do mundo, ou línguas espirituais, como Paulo menciona em 1 Coríntios 13, ao falar sobre a língua dos anjos. A principal função desse dom é a edificação pessoal, especialmente quando exercido em oração particular, como uma forma de adoração ou intercessão profunda. Mas também pode ser usado para edificação da igreja, desde que haja interpretação, como o próprio Paulo orienta em 1 Coríntios 14. Por exemplo, durante um momento de oração no Espírito, expressão usada por Paulo em Efésios 6,18, alguém pode começar a falar em outra língua sem nunca tê-la estudado, fluindo com liberdade diante de Deus. Em certos casos, é o próprio Espírito Santo intercedendo por nós diante do Pai, com gemidos inexprimíveis, como descrito em Romanos 8,26. Interpretação de línguas. É o dom que permite interpretar a mensagem falada em línguas estranhas para que a igreja compreenda e assim seja edificada. Não é a tradução palavra por palavra, mas sua finalidade é transmitir o sentido espiritual do que foi dito, conforme o Espírito revela. Por exemplo, após alguém falar em línguas em um culto, outra pessoa se levanta e traz a mensagem clara e coerente que traz entendimento a todos da congregação. Muito bem, amados, esses são os dons espirituais destacados por Paulo em 1 Coríntios 12. E como vimos, todos eles são diferentes, mas vêm do mesmo Espírito e têm o mesmo propósito: servir e edificar a igreja. Mas Paulo não para por aí. No capítulo 14, ele destaca 2 dons específicos, profecia e línguas, porque estavam causando confusão entre os irmãos da igreja em Corinto. Agora vamos seguir adiante para entender o que Paulo ensinou sobre o uso correto desses dons no culto público, ou seja, na igreja. E logo depois, para fechar este estudo, vamos falar exclusivamente sobre o mais excelente de todos os dons. Portanto, não saia deste vídeo, pois o melhor ainda está por vir. O uso dos dons no culto. 1 Coríntios capítulo 14. Depois de apresentar a variedade de dons no capítulo 12, Paulo foca, no capítulo 14, em 2 dons que estavam gerando confusão no culto da igreja de Corinto: línguas e profecia. Esses 2 dons, quando usados corretamente, podem edificar a igreja, mas em Corinto estavam sendo mal utilizados, especialmente o dom de línguas, que era exercido de maneira desorganizada e sem interpretação, o que causava bagunça e escândalo principalmente para os visitantes. Paulo dedica todo o capítulo 14 para explicar com mais detalhes esses 2 dons, profecia e línguas, e deixa claro que o uso correto deles só é possível quando há ordem no culto. Esse, aliás, era o objetivo principal de Paulo ao escrever esse trecho: corrigir os excessos e estabelecer uma direção saudável para a edificação da igreja. O dom de profecia. Logo no início do capítulo 14, Paulo deixa claro que o dom de profecia deve ser preferido no culto, pois tem como propósito edificar, consolar e exortar os irmãos. É importante fazer uma distinção. Paulo está se referindo aqui ao dom de profecia como manifestação pontual do Espírito, e não ao ofício ministerial de profeta, citado em Efésios 4, que envolve um chamado específico, contínuo e estruturado dentro da igreja.
O dom de profecia é uma mensagem inspirada por Deus, direcionada à igreja ou a um indivíduo, trazendo correção, ânimo ou direção. Não tem o mesmo peso das Escrituras e não é infalível. Por isso, Paulo orienta, em 1 Coríntios 14, 29, que as profecias sejam julgadas, ou seja, avaliadas com discernimento, sempre à luz da palavra revelada. Esse é um dom da palavra, muitas vezes exercido com naturalidade por pastores, mestres e líderes espirituais, que têm sensibilidade à voz do Espírito e sabedoria para edificar o povo de Deus. O dom de línguas. Sobre o dom de línguas, Paulo reconhece que é uma manifestação legítima. O dom existe, mas que deve ser usada com sabedoria. Ele diz no verso 28 do capítulo 14 de 1 Coríntios que no culto público, se alguém falar em línguas, deve haver interpretação, senão a pessoa deve ficar em silêncio. O problema em Corinto era justamente o uso desordenado desse dom. Muitos estavam falando em línguas ao mesmo tempo, sem intérprete, causando confusão. Era algo mais emocional do que espiritual, e Paulo repreende isso, deixando claro no verso 33 que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Antes de continuarmos, vale abrir um pequeno parêntese aqui. Muita gente associa o que aconteceu em Atos 2, no dia de Pentecostes, com o mesmo dom de línguas descrito em 1 Coríntios 12, mas não é bem a mesma coisa. Em Atos 2, os discípulos falaram em línguas, mas o que aconteceu ali foi algo diferente. Quando Pedro pregou, e por meio dessa pregação, mais de 3.000 pessoas se converteram, ele provavelmente estava falando normalmente em aramaico. O milagre foi que cada pessoa da multidão ouvia a mensagem em sua própria língua de origem. Foi uma ação sobrenatural de Deus, não da fala, mas da audição. Ou seja, ali não foi exatamente uma operação do dom de línguas, mas um milagre de audição, como se cada ouvinte tivesse recebido uma espécie de tradução simultânea das palavras de Pedro, entendendo claramente a mensagem no seu idioma natural. Fechando esse parêntese, agora sim, vamos voltar à intenção de Paulo em 1 Coríntios 14. A intenção de Paulo. Ao escrever esse capítulo, Paulo não quis proibir os dons, mas corrigir os abusos. Seu desejo era que o culto fosse edificante para todos e marcado por ordem, reverência e entendimento. Por isso ele dá instruções práticas, que tudo seja feito com decência, que apenas 2 ou 3 falem em línguas, com interpretação, que a profecia seja julgada e que tudo aconteça com equilíbrio e ordem no culto. Paulo não está apagando o fogo do Espírito, está apenas direcionando a chama para que ilumine e não queime o culto. Paulo deixa bem claro, o dom de profecia é superior ao dom de línguas quando não há interpretação. Por quê? Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo, ou seja, é uma edificação pessoal e individual. Mas quem profetiza edifica na igreja, pois traz consolo, exortação e encorajamento para todos que ouvem. O foco de Paulo é a edificação coletiva. A igreja reunida precisa ser fortalecida, instruída e conduzida com clareza. Por isso ele insiste que, se alguém falar em línguas, deve haver interpretação. Do contrário, é melhor ficar em silêncio. Tudo deve ser feito com ordem e com propósito. E agora que entendemos o que são os dons espirituais, como devem funcionar no corpo de Cristo e como devem ser usados com sabedoria e responsabilidade dentro da igreja, chegamos à parte mais profunda e mais linda de toda essa explicação. Vamos voltar ao capítulo 13 de 1 Coríntios, onde Paulo revela o que realmente sustenta e dá sentido a todos os dons: o amor. Esse sim é o dom mais excelente e é o coração do ensino de Paulo sobre os dons. O capítulo 13 de 1 Coríntios, que não está ali por acaso. Ele é o elo entre o capítulo 12, que fala sobre a diversidade dos dons, e o capítulo 14, que trata da prática no culto. Mas acima disso, ele revela a motivação e o combustível de tudo: o amor. O dom mais excelente. 1 Coríntios 13. Esse é um dos capítulos mais conhecidos e lindo da Bíblia. Ele é lido frequentemente em ocasiões especiais, como casamentos, bodas, cerimônias de compromisso, confirmações de votos e eventos que celebram o amor.
Mas eu posso lhe afirmar com certeza, essa definitivamente não era a intenção original de Paulo. O apóstolo não escreveu esse capítulo para falar sobre o amor romântico, ou apenas para inspirar momentos bonitos. Ele o escreveu para corrigir a igreja de Corinto, que estava usando os dons espirituais de forma errada, buscando destaque pessoal, promovendo confusão e agindo com egoísmo. Ao dizer no último versículo do capítulo 12, vou lhes mostrar um caminho ainda mais excelente. 1 Coríntios 12:31. Paulo estava contrastando o uso dos dons com a motivação que deve governar todos eles. Paulo usa o capítulo 13 para mostrar um estilo de vida mais excelente que supera todos os demais, o amor. E ele é direto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. E mesmo que eu dê tudo o que possuo aos pobres e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. 1 Coríntios 13, 1-3. Paulo não está anulando todos os outros dons. Está mostrando que eles não têm valor eterno sem a base correta, o amor. Na sequência, ele descreve esse amor com clareza. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não é invejoso. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não busca os seus próprios interesses. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. E depois conclui com uma declaração profunda. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. 1 Coríntios 13, 13. Esse capítulo ensina que os dons são poderosos, mas o amor é insubstituível e nunca acaba. Os dons têm prazo de validade, o amor não. E se o nosso ministério, serviço ou ação dentro da igreja não for motivado pelo amor a Deus e ao próximo, será apenas barulho, aparência, religiosidade vazia. Por isso, ao final desse vídeo, vou lhe mostrar um chamado simples, porém profundo. Busque os dons, mas acima de tudo, busque amar como Cristo amou. Esse é o caminho mais excelente. Muito bem, amados, estamos chegando ao final de mais um vídeo para o canal Teologia Fácil. Falamos sobre os dons do Espírito, conforme Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulos 12, 13 e 14. Aprendemos que os dons são capacitações sobrenaturais dadas pela graça de Deus com um objetivo específico, a edificação da igreja, e que esses dons devem ser usados com ordem, sabedoria e, acima de tudo, com amor. Sem amor, tudo do que fazemos, mesmo com os dons mais impressionantes, não tem valor diante de Deus. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Que o Espírito Santo continue nos guiando com dons, mas acima de tudo com amor. Eu vou ficando por aqui, beijo no coração e fiquem com Deus. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe com alguém que também precisa crescer nesse entendimento. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever, porque no próximo vídeo vamos continuar crescendo juntos no estudo da Palavra de Deus. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.